Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus com algumas coisas, né? Muitas vezes nós não entendemos o porquê Deus faz algumas coisas, né, conosco, ou deixa algumas coisas acontecer. Mas tudo que o Senhor faz tem um propósito, né? Tudo que o Senhor criou, Ele criou para um propósito, né? Sempre tem um tempo certo para as coisas acontecerem, e esse tempo certo também ele vem com um propósito, né? E o pastor estava falando de domingo, né? Eu tenho certeza que aquele filme, o filme que nós passamos no lugar da pregação, ele tinha um propósito de Deus, né? E esse propósito foi alcançado, né? Eu tenho certeza que foi no tempo certo, porque Deus trabalha no tempo dele, Ele trabalha exatamente no tempo certo. Tem um ditado aí fora que diz que Deus tarda, mas não falha, né? Isso é uma mentira. Deus não tarda, Deus tem a hora certa. Nós que somos apressados, né? E todos nós fomos criados por Deus com um propósito, né? O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele nos criou com propósitos. Pode ser que nós ainda não entendemos qual é o propósito da nossa vida, mas eu tenho certeza que se nós buscarmos ao Senhor, se nós quisermos conhecer de verdade a Ele, Ele vai nos mostrar qual é esse propósito, né? E o principal propósito que Ele nos criou foi para que nós o louvemos, né? Foi para que a nossa vida seja para louvor e glória dEle. Então nós precisamos entender que quando Deus nos criou, diz lá em Gênesis 1:26, diz que Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle. Ele nos criou parecidos com Ele. Com o pecado de Adão e Eva, foi amortecido em nós, né, essa semelhança com Deus, né? O ser humano em si se tornou mal. Mas o Senhor Jesus, Ele veio a essa terra com outro propósito, para salvar essa humanidade que estava perdida, né, para salvar aqueles pecadores. E Romanos 1:16 e 17 fala sobre esse propósito. Que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele revela a justiça de Deus, né? Ele revela o amor de Deus por essa humanidade que estava perdida, e Ele vem a essa terra na forma de homem, né? O nosso Deus, o Criador, se veste na forma de homem, como diz lá em Filipenses 2, né? Ele toma a forma de servo, e vem a essa terra para salvar a humanidade que estava perdida, né? Os pecadores que não valiam a pena, Ele vem e nos salva. Ele faz justiça, porque como Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, né? Como por um homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, por Jesus Cristo, todos foram justificados. Então o Senhor Jesus Cristo veio nos fazer justiça, Ele veio nos trazer a salvação. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos agradecer a Deus. Falar: Senhor, muito obrigado pela Tua salvação. Muito obrigado pela Tua justiça, pelo Teu amor. Porque o Senhor entregou o Seu único Filho. O único Filho que o Senhor tinha, o Senhor entregou para morrer no meu lugar. Foi o que nós cantamos aqui hoje, né? Sem o amor de Deus, sem o perdão de Deus, o que seria de nós? O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Imaginem se Deus fosse nos tratar conforme nós merecemos. Certeza que nenhum de nós estaria aqui hoje, né? Porque nós falhamos, nós pecamos, nós tropeçamos, mas o Senhor, Ele tem a bondade, Ele tem o amor para nos perdoar, né? Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a essa terra para nos chamar ao arrependimento, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele veio a essa terra
para nos chamar de volta para Deus, para nos levar de volta para Deus. E ele diz, num dos evangelhos, no evangelho de João, o Senhor Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, e que se alguém crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê não morrerá. Nós não provaremos da morte, porque o Senhor nosso Deus, Ele já preparou tudo para nós, né? Ele já preparou um novo céu, preparou uma nova terra, e nós precisamos louvar a Deus todos os dias, nós precisamos glorificá-lo, nós precisamos render graças a Deus, porque Ele decidiu nos salvar, né? Ele decidiu que deveria entregar o seu Filho para que nós fôssemos salvos, né? E se hoje nós estamos aqui, nós fomos alcançados pela graça de Deus, né? Nós temos a salvação, é porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, nos escolheu. Efésios 1, versículo 11 e 12, fala exatamente sobre isso. Diz assim: nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos viver para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Quantas pessoas nos têm como exemplos, né? Quantas pessoas são influenciadas pelo que nós falamos ou pelo que nós fazemos, seja para coisas boas, seja para coisas ruins, né? Tem gente que tem um poder enorme de influência para levar as pessoas a fazerem coisas erradas, né? Tem muita gente que tem poder de influência de levar uma pessoa para as drogas, de levar uma pessoa para o crime, como outras também têm uma enorme influência, um enorme poder de influência para levar as pessoas a fazer coisas boas. E nós precisamos ser dessas pessoas, né, que levam as pessoas a serem melhores. Melhores em qual sentido? Né, melhores de mais parecidos com Cristo, de buscarem, de quererem conhecer ao Deus a quem nós servimos. Né, nós precisamos todos os dias acordar de manhã e orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque se eu tenho esse fôlego de vida, se eu posso respirar, levantar dessa cama, é porque o Senhor tem me sustentado. E eu quero glorificar ao Senhor com a minha vida. Né, uma coisa, um tapa na cara que eu tomei naquele filme de domingo. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom aquele filme. É a coragem daquele rapaz. Ele colocou o futuro dele em risco para defender a Deus. Né? Deus precisa de defesa? Deus precisa que nós entremos em briga para defendê-lo? Não. Mas nós precisamos sempre estar prontos para falar dele a quem for necessário. Né? A pregação daquele jovem salvou o professor. Porque depois o professor, quando estava lá à beira da morte, ele se arrependeu. Né? Ele quis ser salvo. Então nós precisamos entender que às vezes Deus vai nos colocar em algumas situações para nos provar, né? Ele vai nos provar e no final nós vamos ser aprovados. A Bíblia diz que lá em Êxodo, quando o Senhor nosso Deus tirou o povo dele, o povo de Israel do Egito, Ele colocou o povo para andar por 40 anos no deserto, para provar o coração deles, né? Que antes deles entrarem na terra prometida, eles tinham que ser provados por Deus. Muitas vezes antes de nós alcançarmos alguma bênção, alguma coisa que nós estamos buscando de Deus, nós vamos passar sim por dificuldades, né? A vida não é um mar de rosas e todos nós passamos por dificuldades, mas o Senhor Jesus disse lá em João 16:33 que Ele venceu o mundo, que era para nós termos bom ânimo, né? Que nós teríamos tribulações nesse mundo, mas Ele venceu o mundo. Ele venceu e Ele está ao nosso lado, é Ele quem nos ajuda. Então nós precisamos louvá-lo todos os dias e saber que Ele não vai nos abandonar, né? Que Ele está ao nosso lado para nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor está ao nosso lado. Se nós pegarmos os salmos mais bonitos, os que nós mais lemos, né? Os que nós mais gostamos, foram escritos quando Davi estava na pior tribulação da vida dele. O próprio Salmo 23, que foi lido aqui hoje, foi escrito quando Davi estava sendo perseguido. Então nós precisamos entender que, mesmo em meio à tribulação,
Deus tem propósito sobre a nossa vida. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor está ao nosso lado, em todo o tempo o Senhor está nos guardando, Ele tem nos levado à frente. Se hoje nós temos trabalho, se hoje nós temos saúde, se nós temos uma família, é porque o Senhor tem nos dado. É Ele quem tem nos sustentado, é Ele quem tem nos ajudado de todas as formas a conseguir o que nós temos buscado. Em 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para a igreja de Coríntios. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E Josué, capítulo 1, versículo 9. Está aqui? Diz assim: não fui eu que lhe ordenei. Põe na outra tradução, por favor, pastor. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. O Senhor está ao nosso lado por onde nós formos. E o nosso trabalho, a nossa entrega a Ele não é em vão. O Senhor nos chamou para glorificarmos o nome dEle, e nós seremos recompensados por isso. Nós não estamos servindo a Deus, vamos dizer, de graça. Muitas vezes nós falamos: mas eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, eu tento buscar a Deus, e parece que nada acontece, parece que as coisas só pioram. O Senhor está trabalhando em todas as coisas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, está cooperando para o nosso bem. Nós temos que entender que o propósito de Deus nem sempre nós entendemos, nem sempre nós vamos conseguir entender aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes o trabalho de Deus é quieto, é silencioso, e nós questionamos a Deus, falamos: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que agora que as coisas iam bem, começou a piorar? Mas Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós oramos e falamos assim: Senhor, eu preciso disso para hoje, porque se não for hoje eu não aguento. Mas o Senhor nos conhece. Ele sabe que se Ele nos der alguma coisa hoje, pode ser que nós o esqueçamos. Mas amanhã o que nós precisamos vai ser muito mais útil. Então nós precisamos entender o tempo de Deus. Abraão, quando foi chamado por Deus, o Senhor, nosso Deus, fez uma promessa para ele lá em Gênesis 12. Falou que nele, que em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E isso só aconteceu quando Jesus veio, porque em Cristo todas as famílias da terra, todos na terra são benditos. Mas pela promessa que Deus tinha feito a Abraão, de salvar toda a nação de Israel, de salvar o povo dele. Nós precisamos entender que Deus trabalha na forma dele, no tempo dele, e Ele tem os motivos dele, Ele tem o jeito dele de trabalhar, e nós precisamos buscá-lo de todo o coração, para que o nosso coração seja acalmado, para que o nosso coração tenha paz. O Senhor Jesus disse para os discípulos lá em João 14, Ele disse assim: a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou ela como o mundo dá, mas a minha paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, é essa que eu dou. Essa paz que excede todo entendimento é aquela que, por mais que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós estamos entendendo que é o Senhor quem está trabalhando. Que mesmo nas piores dificuldades, o Senhor tem nos sustentado. Nós precisamos entender que a nossa vida sobre essa terra é passageira, mas o Senhor tem uma terra, tem um lugar muito melhor reservado para nós.
João 14, o Senhor Jesus Cristo, ele diz isso aos discípulos, né? Ele diz para nós, João 14, a partir do versículo 1, ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O Senhor Jesus, ele já nos preparou as nossas moradas, né? Ele já preparou uma vida eterna para nós. Em Apocalipse 22, deixa eu achar o versículo aqui, esse eu não tinha preparado. 21, aliás, versículo 1 diz assim: então vi novos céus e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar não existia. Vi a cidade santa, a Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Deus tem preparado um lugar maravilhoso para nós, e muitas vezes nós nos esquecemos porque nós ficamos com os olhos nessa terra, né? Nós ficamos com os olhos no que é passageiro, com aquilo que vai passar, né? Nós precisamos entender que nós fomos criados para sermos eternos, nós fomos criados para passar a eternidade ao lado de Deus. Imagina como é maravilhoso um lugar que não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, nada vai nos afastar da presença de Deus, né? Nada mais vai nos tirar da presença de Deus. Nós vamos ser como nós fomos planejados lá no início, né? Aquilo que Deus tinha feito, que Ele tinha nos feito à imagem e semelhança dEle, nós vamos ser, né? E o Senhor Jesus, quando Ele aparece para João no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, Ele manda que João escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas conhecidas na época, e a cada igreja daquelas Ele prometia uma bênção, né? A cada igreja daquelas Ele mostrava que Ele teria algo para abençoar, né? Que a vida eterna seria muito melhor do que essa vida, seria muito melhor do que essa vida passageira, né? O Salomão, que foi o homem mais inteligente, o homem mais sábio que já passou por essa terra, ele declarou que ele tinha feito tudo nessa vida, ele não se negou nada, né? Ele provou de bens, ele provou de riquezas, ele provou do melhor que essa terra podia dar a ele, e ele disse que nada disso fazia sentido, né? Que tudo isso era passageiro, nada disso lhe acrescentava nada. E muitas vezes nós ficamos pensando: ah, Senhor, se eu ganhasse na loteria, aí minha vida ia ser diferente. Com certeza seria, mas poderia ser para muito pior. Quantas pessoas não ganham na loteria e se matam porque não sabem usar o dinheiro, né? Ou quantas pessoas ganham na loteria e perdem tudo em questão de um ano, voltam a ser mais pobres do que eram, porque não tem sabedoria para administrar o dinheiro. Então nós pensamos: ah, mas se eu tivesse aquele emprego, nossa, aquele emprego seria maravilhoso. Talvez não, talvez aquele emprego exigisse tanto de nós, que nos afastasse da nossa família, né? Nos afastaria da igreja, nos afastaria nós não teríamos descanso. Então nós precisamos entender que tudo o que Deus nos dá é o melhor, né? Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado é o melhor. Nós precisamos entender que sobre essa terra, nós temos que viver como o apóstolo Paulo disse para o pessoal de Filipos, para Filipenses. Ele fala que se nós tivermos o que comer, o que nos vestimos, nós já estejamos com isso satisfeitos. Nós precisamos entender que a providência de Deus virá todos os dias,
Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus pede a Deus, ao Pai, o pão de cada dia. E o Senhor Jesus lá em Mateus 6, ele diz que é para nós nos preocuparmos com hoje, nós não ficarmos preocupados com amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Então nós temos que viver sobre essa terra lutando, nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar mais de Deus, nós temos que buscar melhorar a nossa condição de vida, claro que temos, mas nós temos que entender que isso aqui é passageiro, a vida não é um fim em si mesmo, porque a nossa vida de verdade começa após a morte, que é a vida eterna. E aí, em Apocalipse, vamos ler quais foram as bênçãos que o Senhor Jesus prometeu para cada uma das igrejas. Vou tentar ir rapidinho para falar de todas. Depois, quando você chegar em casa, leia Apocalipse 2 e 3, que fala sobre todas essas igrejas. Fala como era a situação delas, o que elas passavam, e no final prometendo as bênçãos de Deus sobre elas. Em Apocalipse 2:10, o Senhor Jesus diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui ele está falando para a igreja de Éfeso. Pelo amor de Deus, isso é bênção, ser perseguido, ser lançado na prisão. Mas o final, a bênção vem aqui no final do versículo, que diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4:8, ele diz que a coroa dele já está preparada. Ele fala que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, ele guardou a fé, e aí ele diz: e a minha coroa está proposta, a minha coroa está guardada, para me ser entregue lá no último dia. E não só a mim, não só ao apóstolo Paulo, mas a todos que amam o Senhor e a sua vinda, todos aqueles que esperam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Então o Senhor tem preparado uma coroa para nós, Ele tem preparado um lugar muito melhor para nós. Para a igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2:17, ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O Senhor Jesus, ele tem uma nova história para nós, um novo nome. Lá no céu não vão lembrar de você pelo que você fez aqui nessa terra, você não vai ser lembrado pelas coisas erradas que você fez, mas vai ser reconhecido porque você foi perseverante até o final, porque você não desistiu de servir a Deus, porque nós levamos até o final o chamado que Deus fez a nós para a salvação, nós perseveramos até o fim. Imagina, eu vi esses dias uma frase que dizia assim, que o diabo, ele sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado, então para o diabo, ele não te chama pelo seu nome, ele te chama de ô nóia, ô pinguço, ô prostituta. É assim que ele chama aqueles que estão vivendo no pecado. Mas Deus, ele conhece o nosso pecado, e ainda assim ele nos chama pelo nosso nome. O Senhor, ele teve misericórdia de nós, ele sabe que nós fizemos já coisas erradas, mas pela vontade dele, ele decidiu cumprir os propósitos dele na nossa vida. E um dos propósitos dele é a nossa salvação, é a vida eterna, essa vida com ele na eternidade. E Apocalipse 2:26, para a igreja de Tiatira, ele diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E aí o 28 diz assim: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, aqui em Apocalipse, é o Senhor Jesus Cristo. Imagina que nós vamos ter Cristo ao nosso lado todos os dias, nós vamos vê-lo todos os dias. A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós veremos a Deus como Ele é. Imagina como é olhar para a face de Deus, poder conversar com Deus frente a frente, E muitas vezes nós
queremos tudo para hoje, queremos as coisas deste mundo que vão nos afastar de Deus, e deixamos isso de lado, né? Deixamos esse desejo de conhecer mais a Deus de lado. Em Apocalipse 3:5, para a igreja de Sardes, ele diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Imagina quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor Jesus nos chamar pelo nosso nome, né? Em Mateus, diz que no último dia o Senhor Jesus vai estar sobre o trono, e Ele vai dizer assim aos salvos, né? Venham aqui para a minha direita, e aos que não forem salvos, né, para irem para a esquerda. E aqueles que estiverem à sua direita, aqueles que forem salvos, Ele vai dizer assim: venham benditos do meu Pai, entrem para o gozo do teu Senhor, entrem para a terra que foi prometida para vocês, né, que foi preparada para vocês antes da fundação do mundo. Imagina que antes de Deus criar essa terra, Ele já tinha traçado propósitos para cada um de nós, né? Ele já tinha nos dado a oportunidade de salvação, Ele já tinha planejado a morte de Cristo para nos salvar, né? E muitas vezes nós não damos valor, muitas vezes nós pensamos que não sou ninguém, né? Quem sou eu para que Deus, né, se importe comigo? Quem sou eu para Deus pensar em mim, né, querer me ajudar? Deus deve ter coisas tão mais importantes para resolver do que cuidar de mim. Mas Ele nos criou, Ele nos amou, né, e Ele tem nos sustentado, e Ele vai continuar nos sustentando. Se nós continuarmos buscando de todo o coração, se nós continuarmos o servindo, Ele vai estar ao nosso lado. 1 Crônicas 15 diz que enquanto nós estivermos buscando ao Senhor, Ele estará conosco. Mas se nós o abandonarmos, Ele vai nos abandonar, né? Nós temos que perseverar, nós temos que lutar todos os dias contra a nossa própria vontade. Nós temos que lutar todos os dias contra tudo aquilo que tenta nos prender a esse mundo. Voltando lá no filme, né, o que aqueles personagens, os principais, passaram, né? O rapaz que foi debater com o professor para provar que Deus não estava morto, ele perdeu a namorada, ele colocou em risco o futuro dele. A menina que era muçulmana apanhou do pai, foi colocada para fora de casa, né? Então nós precisamos entender que muitas vezes o diabo ele vai tentar nos segurar, ele vai tentar fazer com que nós paremos, mas nós precisamos seguir adiante, nós precisamos cumprir os propósitos que Deus tem para nós, tudo aquilo que Ele planejou para nós antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 3:12, ele fala à igreja de Filadélfia, né, que ele diz assim: farei do vencedor, ele fala no 11 primeiro: venho em breve, retenha o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Eu fui pesquisar sobre ser coluna no santuário de Deus, né? Eu peguei lá a Bíblia de estudo e fui ver o que falava lá, né? E lá estava escrito que a cidade de Filadélfia era uma cidade que passava por constantes terremotos, e a coluna, né, as colunas eram sempre reforçadas, porque se desse um terremoto caía a casa. E o que o Senhor Jesus promete a essa igreja? Vocês terão estabilidade, né? Por mais que passem por tribulações, por mais que hajam terremotos, você ficará em pé, estável, né? O salmista Davi, ele diz que ainda que os montes se abalem, né, e se lancem nas profundezas dos mares, nós não temeremos. E é isso que o Senhor Jesus promete aqui para nós, né? Que ainda que tudo esteja balançando, tudo esteja tremendo, que nós estivermos na pior tribulação das nossas vidas, nós estaremos em segurança, nós estaremos firmes, porque Ele tem nos sustentado, né? Porque é Ele que nos mantém de pé.
Em Apocalipse 3:21, a última igreja, a igreja de Laodiceia, ele diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e assentei-me com meu Pai em seu trono. Nós vamos estar com Cristo o tempo todo. Nós vamos estar na presença de Deus o tempo todo, né? Nada vai poder nos abalar, nada vai nos tirar da presença de Deus, né? A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo, e nada que nós consigamos alcançar nessa terra pode pagar isso, né? Nada que nós alcancemos aqui, por melhor que seja, vale a troca, né? Esaú trocou com seu irmão o seu direito de primogenitura, ou seja, ele tinha direito à herança dobrada do pai dele, ele trocou por um prato de comida, né? E muitas vezes nós, desesperados de fome, não fome de comida, mas por alcançar alguma coisa, nós também trocamos. Vamos, Senhor, o Senhor não vai me dar então? Então tá bom, vou conseguir com as minhas próprias forças, né? Largamos Deus de lado e vamos lá fazer do nosso jeito. Nós precisamos entender que em tudo Deus tem um propósito, né? Ele tem trabalhado nas nossas vidas com propósitos, e nós precisamos entender quais são esses propósitos de Deus para nossas vidas. Talvez nós perguntemos para Deus: mas Senhor, por que eu não morri ainda? Né? Às vezes alguém já perguntou isso, falou: Senhor, por que o Senhor não me tira logo dessa terra? Se for para passar por isso, é melhor morrer. E o Senhor nos diz: porque eu ainda tenho propósitos na sua vida, porque eu ainda não cumpri todos os propósitos que eu tenho na sua vida, né? E nós temos que orar, e eu te convido a fazer isso hoje, né? Que você ore, que você clame a Deus de todo o seu coração, para assim: Senhor, eu preciso entender qual é o teu propósito para a minha vida, eu preciso entender o porquê que o Senhor me chamou, eu preciso entender porquê que o Senhor me trouxe aqui essa noite, e eu tenho certeza que Ele vai te responder, eu tenho certeza que Ele vai mostrar o porquê que Ele tem deixado você passar por algumas situações, né? E o porquê que Ele te trouxe aqui. Talvez se você tivesse com a sua vida muito boa, né? Porque quando nós chegamos na igreja, normalmente, não digo que são em todos os casos, mas na maioria dos casos nós chegamos arrebentados, é porque a gente já tentou de tudo, e aí fala: tem a igreja, eu vou tentar lá e vamos ver, já tentei de tudo mesmo, um a mais, um a menos, não faz diferença. Daí muitas vezes Deus nos deixa passar por situações tão difíceis, porque se nós estivéssemos bem, nós não íamos querer ouvir a palavra dEle, né? Nós não teríamos o nosso coração aberto para ouvir a palavra dEle. Então que nessa noite nós busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, né? E oremos e falemos assim: Senhor, eu quero conhecer os teus propósitos sobre a minha vida. Eu sei que não foi por acaso que o Senhor me escolheu, né? Eu sei que não foi por acaso que o Senhor me trouxe aqui hoje. Então fala, Senhor, comigo, né? Me mostra o porquê que o Senhor tem me chamado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos clamar ao Senhor que Ele se revele ainda mais a nós.